a gente possa interagir aí, vocês fazerem as perguntas, que certamente vão ser dúvidas de tantos outros que estão assistindo online. Então, a gente vai começar a transmissão rapidinho, mas eu vou dar aula, na verdade, para vocês, né? E a gente vai ter provavelmente alguma interação do ao vivo, mas vocês vão ter tempo para fazer pergunta, tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai tentar aí dar um pouco da visão geral de como a gente vê a administração de uma academia de jiu-jitsu, um pouco do mercado, o que está acontecendo, enfim. Vocês poderem sair daqui com... Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindos ao meu primeiro projeto ao vivo de uma aula do Viver de Jiu-Jitsu, de uma aula sobre gestão de academias de Jiu-Jitsu. Estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês e com o pessoal em casa aí também assistindo, que vai poder interagir com a gente aí, mandando as perguntas no decorrer da aula. Eu queria começar a nossa aula com uma questão que me parece bastante pertinente, que é como a gente trata o nosso aluno, né? O nosso aluno é tratado como um discípulo ou o nosso aluno é tratado como um cliente? E se a gente olhar aí na década de 90, que é onde os professores que atualmente, na sua grande maioria, atualmente estão em atividade, eles foram criados dentro de um ambiente muito competitivo, né? Onde a competição era o que importava, onde ser seguidor do mestre era o que valia. E isso, obviamente, se você tem isso como aluno, a tendência é que você replique a mesma prática quando você é professor, né? Então, o que acontece na maioria das academias é a segunda opção. O aluno é um discípulo do mestre. Se o aluno não faz o que o mestre gostaria, ou se o aluno sai da academia para procurar um serviço melhor, ele é um creonte, e toda essa cultura que o jiu-jitsu vive ainda hoje. E talvez isso seja talvez seja a coisa mais grave que um professor de jiu-jitsu pode fazer, que é tentar ter um controle sobre o aluno que não seja pelo bom serviço prestado. Se a gente tiver uma leitura um pouco diferente e falar, não, eu vou tratar o meu aluno como cliente, qual é a prática do mercado? Eu tenho que entregar um serviço melhor para ele. Se eu não entregar um serviço melhor para ele, ele vai procurar o concorrente do meu lado. E ele tem todo o direito de fazer isso, né? Agora, quando eu trato o meu aluno como um discípulo, eu acho que ele é propriedade minha. Eu acho que ele tem que seguir exatamente o que eu estou falando, né? E essa cultura vem muito enraizada pela questão da competição, e onde na década de 90 as academias se encolhiam, né? Foi um período muito difícil para o jiu-jitsu, na verdade, embora de muito crescimento. Se a gente pensar o que aconteceu na década de 90, aconteceu o Vale Tudo em 91, jiu-jitsu contra a luta livre, uma explosão de jiu-jitsu no Brasil, né? Televisionado pela TV Globo, as academias lotadas no Rio de Janeiro, principalmente, onde ainda era o maior polo. Depois, em 93, lançamento do UFC. Aí todo mundo queria fazer jiu-jitsu. Começou, inclusive, a expansão do jiu-jitsu no mundo, né? Começou na década de 90 também. Na década de 90, se funda a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e logo na sequência a Federação Internacional. Começam os primeiros campeonatos mundiais em 96. Tudo que a gente está falando aqui são grandes eventos competitivos, né? Então o jiu-jitsu se voltou completamente para esse foco. Foi muito legal, o desenvolvimento da competição é algo evidente e benéfico até certo ponto. Porém, se esqueceu do outro lado. Para dar um número para vocês refletirem, a Academia Gracie de 1950, a primeira academia do mestre Carlos e mestre Hélio no centro do Rio de Janeiro,
tinha 600 alunos particulares. Vocês adorariam ter isso hoje, fala aí. Eu adoraria, né? Por quê? A cultura, não existia campeonato, a cultura era de prestar um serviço para a sociedade. Eu quero aprender uma defesa pessoal, eu quero me sentir mais seguro, eu quero ter um ambiente saudável. Eu ia na Academia Gracie treinar jiu-jitsu e aprendi ali no programa de defesa pessoal. E a gente vai falar disso um pouquinho mais quando a gente for falar da metodologia e da importância dela. Mas o que aconteceu? Com o tempo, esses alunos particulares foram treinando dentro de um programa de aula e foram ficando cada vez melhores de jiu-jitsu, o que forçava o professor a treinar com eles efetivamente. Agora, imagina um professor que dava, imagina, 600 alunos na academia, tinham 5 áreas de tatame, a família inteira trabalhava lá o dia inteiro dando aula. Então o professor dava 8, 10 aulas por dia. Aulas de meia hora, né? Era o programa da Academia Gracie na época. E aí, imagina um professor dando 10 aulas, tendo que treinar com um aluno ali 10 vezes. O cara começou a ficar exausto, pô, não dá para treinar com 10 alunos no mesmo dia. Eles começaram a convidar esses alunos para fazer parte do treino da noite, que era o treino da família. Só a família treinava naquele ambiente ali. Eles davam aulas particulares e treinavam juntos para a evolução pessoal ali, desenvolvimento da técnica, coisa e tal. Os alunos mais duros foram indo para aquela turma também. Ali surgia a primeira turma coletiva de jiu-jitsu, que até então não existia. Só que não existia um método para aquilo ali. Era simplesmente um apanhado de gente para fazer um treino, como se a gente fosse chamar isso de um open match. O cara ia lá, um aquecimento, alguém puxava 2 técnicazinhas e o treino. Tem alguma similaridade com o que vocês estão acostumados, não? Aquecimento, 2 técnicas, treino. É a estrutura de uma aula coletiva, que foi espalhada e disseminada quando o jiu-jitsu começou a se expandir. Porque quem ia dar aula agora era o cara que teve aquela experiência, era aquele aluno que ficou bom e que queria também dar aula de jiu-jitsu. Então esse cara saiu da Academia Gracie, foi dar aula em algum outro lugar e levou aquele modelo de aula. Como vários fizeram isso, começou a se criar um universo propício para a competição. Vamos botar aqui, vamos fazer um time aqui, vamos fazer a competição ali. Então todas as academias foram se voltando para a competição e isso foi acontecendo cada vez mais até chegar no pico na década de 90. O que a gente está vivendo hoje e a necessidade da gente ter esse tipo de conversa e esclarecimento é justamente para que vocês entendam da onde vem o problema e o porquê que a gente tem que corrigir ele. Porque o que aconteceu na década de 90 foi o jiu-jitsu passar a ser entregue por uma quantidade muito pequena de gente, que eram o quê? Os atletas. O jiu-jitsu era alta performance na década de 90. A única coisa que importava para uma academia é se o cara era competidor ou não. Todos treinavam no mesmo ambiente, juntos. Quer dizer, é impossível, mas hoje hoje eu tenho cada vez mais consciência disso. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu passei pelo mesmo erro. Minha academia também funcionou do mesmo jeito. Todo mundo funcionava assim, não tinha exceção, né? E hoje eu tenho consciência do seguinte, nem que o mestre Hélio Gracie encarne aqui na Terra de novo, ele consegue dar uma aula boa para um cara que tem objetivo de competição, e é um faixa roxa, e de repente para um faixa branca que está começando. Na mesma turma, é impossível. Tem objetivos completamente diferentes, né? Então como é que a gente precisa fazer para entregar um jiu-jitsu para cada perfil? E é isso que vai trazer sucesso para a academia de vocês. Eu não posso colocar todo mundo na mesma bacia. Eu não posso dar a mesma aula para todo mundo. O meu aluno tem que ter uma aula específica para ele, né? Então, o nosso aluno tem que ser um cliente. Quando que isso ficou muito claro para mim? Na década de 90, como eu falei anteriormente, o jiu-jitsu foi para o UFC, o jiu-jitsu foi para o mundo. E as pessoas lá de fora começaram a querer entender o que era jiu-jitsu e contratavam a gente daqui para dar seminários lá. O seminário foi uma prática de desenvolvimento do jiu-jitsu fora do Brasil. Eu tive a felicidade de estar naquele momento, né, numa posição de destaque no jiu-jitsu. Eu era frequentemente convidado e fui aí desenvolvendo não só
a parte de seminário, mas principalmente pensando como é que eu poderia construir uma rede de academias, como é que eu poderia fazer o cara me levar lá de novo, né? Então, ao invés de eu ir dar um seminário de 2 horas, eu oferecia para o cara, eu vou ficar 1 semana com você aí. Eu vou mostrar para você exatamente como a academia funciona. E eu replicava exatamente o que eu fazia no Brasil. O que era um treino duríssimo, porque eu estava acostumado, no meio da década de 90, a fazer o treino mais duro possível, porque era competição, era o foco, né? E era o que a gente estava vendendo para os caras lá fora. Até que um dia, num seminário na Alemanha, eu conheci um cara que era um professor de 21. Alguém conhece o que é 21? Conhece? Não conhece. É o único cara que eu conheço que conhece o que é 21. Mas enfim, eu não sabia o que era 21. E esse cara, ele era um cara de 50 anos, faixa branca ainda, mas apaixonado por jiu-jitsu, estava adorando. Mas ele veio me relatar que ele achava o treinamento muito duro, que ele não conseguia fazer, que era difícil para ele. Eu falei, não, mas jiu-jitsu é para todo mundo. Ele falou, nossa, tá louco, isso aqui não é para todo mundo de jeito nenhum. Isso aqui é para atleta de ponta. Eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui porque eu gosto muito. E ele me perguntando como é que a aliança funcionava e coisa e tal, ele me faz a seguinte pergunta: sabe quantos alunos de 21 meu mestre tem na Alemanha? Eu não tinha ideia, né? Eu falei, sei lá, 1000. Eu falei, 50 mil. 50 mil alunos de 21. Eu falei, puta, de repente eu tinha que ter feito 21 atrás, né? Eu inventei de fazer jiu-jitsu, vou escolher errado. Mas enfim, eu fui assistir uma aula de 21 de curiosidade, eu falei, preciso ver o que é isso. A única coisa que eles tinham, porque obviamente, no meu entender, não se comparava à eficiência do jiu-jitsu, nem na parte física, não era uma coisa atrativa fisicamente para você ficar em forma, mas eles tinham um sistema que dizia para o aluno exatamente onde ele estava dentro do processo. Então o aluno ia lá, ele fazia tantas aulas, tinha a graduação tal, fazia mais tanta, fazia o exame não sei das quantas, e ele ia evoluindo naquele processo até que um dia ele pudesse chegar lá na graduação máxima do 21, coisa e tal. Coisa que o jiu-jitsu não tinha nem de longe. Como é que a gente graduava os nossos alunos? Chegava no final do ano, graduação de final de ano, ou então baseado em campeonato e performance, né? Na nossa academia era muito mais baseado em performance do que em graduações de final de ano. O Jacaré nem fazia graduação de final de ano. Ou você tinha uma performance muito boa e basicamente ganhava de todo mundo a tua faixa, senão você não ia para a faixa seguinte. O que você está dizendo? Que você está falando, pô, que você tem que ser o melhor da tua academia. Agora imagina um aluno normal, né, que trabalha em outro mercado, coisa e tal, e vai ali fazer só o hobby dele. Como que ele vai se equiparar tecnicamente a um cara profissional? Mas essa era a baliza para se graduar as pessoas. Era uma insanidade. Você nunca sabia quando você ia ganhar a faixa. E aí quando você ganhava, obviamente era uma realização. Pô, você conquistou um negócio muito difícil. Mas quantas pessoas conquistavam aquilo? Pouquíssimas. E o jiu-jitsu encolhendo. E foi isso que aconteceu nessa trajetória da década de 90. Então, eu volto dessa viagem da Europa pensando que a gente estava fazendo tudo errado. Falei, cara, não é possível o 21 ter 50 mil alunos e a aliança inteira na época tinha, sei lá, por volta de 1.500. Falei, não faz sentido. A gente está errando alguma coisa e errando feio. E aí, eu entendi que o que a gente não tinha mais era uma metodologia. Quando eu volto para quando eu começo a aprender jiu-jitsu, eu aprendi o programa da Academia Gracie. A academia que eu comecei era muito pequenininha, eu estava numa sala, talvez do tamanho dessa, com 6 alunos, e o professor passava a defesa pessoal em todo mundo, e aquilo me encantou. E por isso que eu fiquei ali, né? Depois eu continuei no processo e fui aprendendo, e me apaixonei pelo esporte e continuei. Mas aquilo foi o que me fisgou. Eu falei, a gente tem que começar a escrever um método, mas agora pensando numa turma, e não mais simplesmente numa aula individual, porque na aula individual você tinha o programa. Mas a aula individual não funciona para aula coletiva. Porque pensa o seguinte, eu vou ensinar hoje a aula 1, introdutória ao jiu-jitsu.